Minha irmã quebrou a única regra que eu tinha, quase tirou a vida da minha família e depois apareceu no jantar com uma taça de vinho. Quando eu perguntei por que ela simplesmente não parava, ela respondeu: Ué, ele ainda tá respirando, não tá? Isso foi há 10 meses. Hoje, ela estava gritando meu nome pela câmera da campainha, implorando para eu parar. Eu e minha irmã nunca tivemos uma relação próxima. No máximo, dava para dizer que era uma convivência mais ou menos. A gente nunca brigava, mas também nunca conversava. Nunca trocamos roupas, nunca falamos sobre meninos, nunca fomos próximas de verdade. Quando estávamos só nós duas, o silêncio era constrangedor, e nenhuma das duas se importava o bastante para quebrar ele. Mas tudo mudou quando ela fez 21 anos. No exato momento em que ela tomou o primeiro gole de cerveja, parecia que outra pessoa nasceu. O que começou como bebida ocasional virou hábito semanal. Depois, diário. E ver minha irmã se afundando daquele jeito foi de partir o coração. O pior é que ela começou a tentar me arrastar junto. Eu nunca gostei de álcool, sempre tentei manter distância. Mas ela me pressionava, zombava, até me coagiu a beber. No aniversário de 22 anos dela, ela me deu uma garrafinha d'água, que na verdade era vodka pura. Quando eu cuspi e comecei a tossir, levantei os olhos e vi que ela estava gravando minha reação e rindo. Depois disso, dei a ela um último aviso. Se tentasse me empurrar para o álcool de novo, eu ia cortar contato. E claro, um mês depois foi o aniversário de namoro dela com o então namorado. Me convidaram para sair com eles e ela jurou que não ia me oferecer bebida. Mentiu. A noite toda, ela me servia drinks que pareciam sucos diluídos, mas que continham vodka, uísque, rum. Eu só percebi que estava alterada depois do terceiro copo. Foi a primeira vez que fiquei bêbada na vida. Me agarrei nela perguntando o que estava acontecendo comigo. Ela só ria e, como já estava bêbada também, acabou confessando o que tinha feito. Eu não lembro de muitos detalhes, só lembro da raiva. Chamei um táxi na hora, fui para casa e mandei um áudio dizendo que nunca mais queria vê-la. Uma semana depois, ela me liga dizendo que eu estraguei a festa dela. Disse que todo mundo olhou torto para ela depois que descobriu por que eu fui embora. Eu nem respondi, só desliguei. A vida seguiu sem ela. Pouco tempo depois, conheci o amor da minha vida. A gente ficou noivo, casou. Minha irmã não foi convidada, nem tentou entrar em contato. Mas quando descobriu, por meio do perfil de uma amiga em comum, que eu estava grávida, ela me mandou uma mensagem. Dizia que ao ver meu post no Facebook, tinha se dado conta de que nada era mais importante que a família. Pediu desculpas, implorou por uma segunda chance. Eu resisti, mas acabei concordando em encontrar com ela num café. Durante o brunch, ela foi simpática, arrependida, mas bebeu 3 taças de vinho. Ou seja, ainda bebia bastante. Quando perguntei, ela respondeu que o álcool fazia parte da vida dela e que não queria abrir mão disso, mas jurou que nunca mais me envolveria com bebida. Pensei muito antes de decidir dar uma chance. E no começo parecia que tinha valido a pena. Ela respeitava meus limites, não me oferecia bebida, nunca passou do ponto na minha frente. Tudo corria bem, até a semana passada. Ela veio visitar minha casa pela primeira vez desde o nascimento do bebê. Eu avisei, se beber, não chega perto do meu filho. Ela disse que tudo bem. Ainda assim, algo me incomodava, um pressentimento. Mas como ela vinha se comportando, resolvi deixar passar. Só que ela chegou com 2 garrafas de vinho. Passamos um tempo conversando até meu marido tomou uma taça. Eu não bebi nada. Ela, por outro lado, quase esvaziou as 2 garrafas. Já estava bem alterada, mas ainda parecia sob controle, até pedir para usar o banheiro. Apontei o de cima. Alguns minutos depois, subi para ver se ela estava bem. Ela não estava no banheiro. Estava no meu quarto, sentada na minha cama, completamente bêbada, com o meu bebê no colo. Quando me viu, se assustou, tentou levantar rápido para me entregar o bebê e caiu. Ela caiu, com meu filho no colo. Eu gritei e corri para ver se ele estava bem. Por sorte, a queda foi de baixa altura. Ele chorava, mas não parecia ferido. Graças a Deus. Minha irmã levantou, começou a pedir desculpas. Chamei meu marido, pedi que pegasse nosso filho e arrastei minha irmã até a porta. Disse a ela, com todas as letras: a única regra era essa, não toque no bebê se tiver bebido. E você o pegou no colo, completamente bêbada. E ainda deixou ele cair. Ela continuava pedindo desculpas. Eu chamei um táxi e mandei ela embora. Disse que nunca mais queria vê-la. Mas aí veio o pior. Acontece que ela não só deixou meu bebê cair. Depois que o táxi levou minha irmã embora, meu marido me chamou desesperado. Nosso filho estava vomitando sem parar.
Ele descobriu que a garrafa de vinho da minha irmã estava vazia e que ela tinha dado o resto para o bebê. Meu mundo parou. Liguei para o resgate. As próximas horas foram um borrão de desespero. Fomos levados para a emergência. Os médicos confirmaram intoxicação alcoólica. O bebê tinha álcool no sangue. Eles fizeram vários exames para verificar se havia complicações mais graves. Eu e meu marido, Davi, andávamos de um lado para o outro, em pânico. A expressão dos médicos era séria, o que só aumentava o medo. O assistente social do hospital nos entrevistou com desconfiança, como se fôssemos culpados, não vítimas. Iniciaram uma investigação obrigatória de proteção à infância. Tivemos que explicar a mesma história várias vezes. Enquanto isso, nosso bebê recebia tratamento em outra sala. Tentei ligar para minha irmã, mandar mensagem, nada. Ela sumiu. Nem se deu ao trabalho de perguntar se o sobrinho estava vivo. Passamos a noite em claro. Finalmente, os médicos disseram que nosso filho ia ficar bem, sem danos permanentes detectados, embora alertaram que até pequenas quantidades de álcool podem causar efeitos de desenvolvimento a longo prazo. Teríamos que monitorá-lo de perto. O alívio foi tão grande que minhas pernas quase cederam. Eu e Davi nos abraçamos e choramos. Trazê-lo de volta para casa foi ao mesmo tempo uma bênção e um pesadelo. A imagem dela com ele no colo, a queda, o vômito, tudo voltava à minha cabeça. Naquela tarde, enquanto o bebê dormia sob os cuidados de Davi, eu fui até o apartamento da minha irmã. Toquei com força. Quem abriu foi o namorado dela, o Tomás, com cara de ressaca. Disse que ela não tinha voltado para casa na noite anterior. Mostrei fotos do bebê no hospital, contei tudo. Ele ficou pálido. Ela tá piorando, confessou. Tem bebido mais do que nunca. E você continua cobertando, eu respondi. Você permite isso, e ontem ela quase matou meu filho. Ele tentou justificar, mas eu nem ouvi. Deixei claro, se algum dos dois aparecesse perto da minha família, eu chamaria a polícia. De volta em casa, encontramos nosso filho dormindo tranquilo. Davi e eu decidimos, minha irmã estava fora das nossas vidas. Bloqueamos número, redes sociais, e-mail, instalamos câmeras na porta. Documentamos tudo, fotos, mensagens, relatos, caso precisássemos de ação legal. Por uma semana, só nos focamos na recuperação do nosso bebê. Ele parecia reagir bem. Mas quando finalmente começamos a respirar aliviados, meu celular explodiu de mensagens da família. Minha irmã postou um vídeo chorando nas redes. Claramente bêbada, dizia que eu estava impedindo o contato dela com o sobrinho por vingança. Se fazia de vítima. Vários parentes vieram me cobrar, dizendo que eu estava exagerando, que ela era uma tia amorosa que cometeu um errinho. Fiquei em choque. Ela quase matou meu filho e ainda assim conseguiu inverter a história. Quando tentei explicar a verdade para os parentes mais próximos, descobri que ela já tinha se adiantado. Disse que o bebê só tinha dado um golinho no vinho por acidente. E agora, muita gente acreditava nela. Foi aí que chegou uma carta, formal, dizendo que ela havia entrado numa clínica de reabilitação e que o terapeuta dela recomendava reconciliação familiar. Ela queria direito de visita ao bebê assim que concluísse o tratamento. Desconfiada, liguei para a clínica. Não existia. Olhei para o meu bebê dormindo no berço e me perguntei como minha própria irmã pôde colocar a vida dele em risco e ainda mentir assim, tentando se reaproximar pela mentira. Davi sugeriu pedir uma medida protetiva. Alguns parentes já estavam nos chamando de cruéis por não dar mais uma chance. Mas o que importava era proteger nosso filho. De tudo e de todos. No dia seguinte, liguei para o Jordão, um amigo nosso que é investigador. Ele veio na hora do almoço, ouviu tudo e foi direto. Conseguir uma medida protetiva não é impossível, mas os juízes geralmente exigem mais de um incidente para mostrar padrão de comportamento. Mostrei a carta falsa da clínica, os prints das redes sociais, o vídeo bêbado. Ele ficou sério. Documentem tudo, toda mensagem, todo post. Instalem mais câmeras. E, acima de tudo, não respondam a ela diretamente. Segui o conselho e criei um e-mail só para arquivar as provas. Davi instalou câmeras no quintal e na garagem. Naquela mesma noite, recebemos o primeiro alerta da câmera da frente. Era ela, 11h30 da noite. Bêbada com flores e um ursinho de pelúcia. Tocou a campainha várias vezes, depois sentou na varanda por quase 20 minutos. Deixou tudo lá com um bilhete. Sinto muito pelo mal-entendido. Me deixa ver meu sobrinho. Ele precisa da titia. Com amor, Maggie. As flores cheiravam a cigarro e álcool. Joguei tudo fora. Aquilo era só mais uma prova. Ela não tinha mudado.
Na manhã seguinte, liguei para o pediatra do nosso filho. Pedi que adicionassem um aviso no prontuário, informando que ninguém além de mim ou do Davi poderia acessar qualquer informação médica dele. Mais tarde, recebi uma ligação do consultório. Senhora Mitchell, aqui é a Stella, da clínica do Dr. Peterson. Só ligamos para informar que uma mulher, dizendo ser sua irmã, ligou pedindo cópias dos exames do Jackson. Como você nos orientou antes, recusamos a liberar qualquer dado. Meu sangue gelou. Ela disse por que queria os exames, perguntei. Disse que estava ajudando você a reunir documentos para uma consulta com um especialista. Mas quando pedimos o formulário de autorização assinado, ela desligou. Agradeci e liguei de novo para o Jordão. Ele disse que isso fortalecia nosso caso, mas ainda não era o suficiente para uma medida protetiva emergencial. Recomendou avisar a futura creche do Jackson. No dia seguinte, fomos visitar a escolinha Pequenos Exploradores, onde planejaríamos matriculá-lo quando eu voltasse ao trabalho. Contamos a situação à coordenadora Carla, que ficou visivelmente preocupada. Na verdade, disse ela, uma mulher que parecia com a descrição da sua irmã veio aqui ontem. Disse que queria matricular o sobrinho e pediu para conhecer as instalações. Mostramos uma foto da Megan. Era ela. Na hora, decidimos não matricular nosso filho lá. Começamos a buscar opções de babá domiciliar. No fim de semana, minha mãe ligou. Queria nos convidar para um jantar no domingo. Eu e seu pai estamos com saudade. Prometo que a Megan não vai estar lá, só queremos ver nosso neto e conversar com calma. Depois de muito conversar com o Davi, aceitamos. Seria a primeira vez que meus pais veriam o Jackson desde o incidente. E eu não queria privá-los disso, caso a Megan realmente não fosse aparecer. Chegamos por volta das 4 da tarde. Minha mãe nos recebeu com abraços emocionados, toda derretida pelo netinho. Meu pai apertou a mão do Davi, me deu um beijo no rosto. Tudo parecia normal. Jackson brincava de bruços no tapete, enquanto minha mãe trazia café e biscoitos. Então eu ouvi a risada dela, inconfundível, vindo da cozinha. Meu corpo inteiro travou. Quem mais está aqui? Perguntei, já sabendo a resposta. Antes que minha mãe dissesse qualquer coisa, Megan apareceu com uma taça de vinho na mão. Surpresa, disse com um sorriso forçado. Achei que a gente podia conversar. Não disse uma palavra. Peguei Jackson, a mochila de fraldas e fui direto para a porta. Davi ficou para trás, dizendo algo sobre confiança quebrada. Mas eu já estava no carro, tremendo de raiva e decepção, prendendo Jackson no bebê conforto. Quando Davi voltou, 1 hora depois, estava com o rosto fechado. Eles armaram tudo, disse andando de um lado para o outro. Acharam que se colocassem todo mundo na mesma sala, a gente ia resolver. E tem mais. A Megan tá morando com eles há 3 semanas. O Tomás expulsou ela depois que soube do que ela fez com Jackson. Foi como levar um soco no estômago. Meus próprios pais tinham mentido para mim. Abrigavam a pessoa que quase matou o neto deles. Aquela noite chorei tudo o que tinha para chorar. Davi me abraçava, dizendo que íamos superar isso juntos. No dia seguinte, mandei uma mensagem simples para os meus pais. Precisamos de um tempo longe de vocês. Por favor, respeitem isso. Bloqueei o número deles. Davi fez o mesmo. Precisávamos processar tudo sem a pressão emocional da família. Passaram-se alguns dias em silêncio. Entramos numa rotina com o Jackson, que continuava se recuperando bem. Fiquei tentando focar no meu tempo com ele, aproveitar minha licença maternidade. Na quinta-feira, resolvi ir ao mercado com Jackson pela primeira vez. Coloquei ele no bebê conforto, prendi bem no carrinho e comecei a fazer compras. Estava escolhendo maçãs quando senti alguém me observando. Virei a cabeça. Era Megan. Na outra ponta do corredor, fingindo olhar laranjas, mas claramente me acompanhando com os olhos. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou rápido, como se não tivesse me visto. Meu coração disparou. Saí do mercado com o carrinho quase vazio, apertando Jackson com força. No estacionamento, olhei ao redor. Não vi mais ninguém. Entrei no carro e fui direto para casa, checando o retrovisor o caminho todo. Chegando em casa, tive a primeira crise de pânico da minha vida. Não conseguia respirar, meu coração disparado. Liguei pro Davi chorando. Ele saiu do trabalho e veio correndo. Me encontrou tremendo, mas o Jackson, graças a Deus, dormia tranquilo. Chega, ele disse. A gente precisa de ajuda legal. Isso é perseguição. No dia seguinte, voltamos a falar com o Jordão. Ele explicou. Perseguir no mercado é preocupante, mas difícil de provar. O tribunal vai querer ver um padrão de comportamento que faça qualquer pessoa razoável temer pela segurança. Então não tenho o que fazer.
Davi perguntou, frustrado. Não disse isso. Documentem tudo. Hora, data, local, instalem mais câmeras. E nada de responder. Qualquer contato seu pode ser usado contra para dizer que o contato era bem-vindo. Saímos do escritório com um plano. Documentar cada detalhe. Evitar qualquer contato. Na semana seguinte, ela intensificou tudo. Criou novos e-mails para burlar nossos bloqueios. Mandava mensagens diárias sobre a jornada de recuperação dela. Pedia 5 minutinhos com o Jackson. No começo, as mensagens eram cheias de culpa. Depois vieram as cobranças. Eu sei que você só quer proteger o Jackson, mas quer mesmo que ele cresça sem conhecer a tia que o ama tanto? Não lembra como você amava a tia Patrícia quando era pequena? Fui salvando tudo, sem responder. Com o tempo, o tom dela mudou, de eu entendo sua dor pra você tá sendo ridícula e não vai conseguir me manter longe dele pra sempre. 2 semanas depois do mercado, nossa nova babá, Jéssica, relatou algo estranho. Tinha levado Jackson para dar uma volta no quarteirão e notou um carro circulando a rua 3 vezes. Não conseguiu ver quem dirigia, mas achou suspeito e voltou direto para casa. Talvez eu esteja exagerando, disse ela. Mas com tudo que você contou sobre sua irmã, não quis arriscar. Agradecemos pela atenção e decidimos comprar um rastreador GPS para o carrinho de bebê. Sim, parecia absurdo, mas não íamos correr nenhum risco com o Jackson. No dia seguinte, recebi uma ligação do Diego, um amigo de infância que ainda mantinha contato ocasional com a Megan. Olha, não quero te assustar, mas ela me fez umas perguntas estranhas. Queria saber a que horas você costuma colocar o bebê para dormir e se ainda deixa uma chave reserva embaixo do vaso, igual seus pais faziam. Tentei manter a voz firme. E o que você respondeu? Nada. Disse que nunca fui na sua casa nova e não sabia dessas coisas. Ela disse que queria deixar uma surpresa pro Jackson, mas... sei lá. Achei esquisito. Achei que você devia saber. Agradeci. Liguei imediatamente para um chaveiro, troquei todas as fechaduras, mudei o código do alarme, verifiquei cada janela. Nem eu nem Davi conseguimos dormir naquela noite. Revezamos para vigiar o Jackson e ouvir qualquer barulho estranho. 2 da manhã, Davi me cutucou. Tem um carro parado do outro lado da rua. Tá ali faz pelo menos 1 hora. Olhei pelas cortinas. Mesmo no escuro, reconheci o hatchback da Megan. Alguém estava no banco do motorista, observando a nossa casa. Davi vestiu uma calça e um moletom. Vou lá. Cuidado, pedi, já pegando o celular. Vi da janela quando ele se aproximou. Os faróis acenderam, ofuscando por um segundo, mas ele continuou, falou algo com a pessoa. O carro arrancou e foi embora. Era ela, confirmou Davi ao voltar. Disse que só estava verificando se a gente estava bem. Quando falei que ia chamar a polícia, ela fugiu. Na manhã seguinte, levamos esse novo registro ao Jordão. Dessa vez, ele disse que tínhamos provas suficientes para uma medida protetiva temporária. Entramos com o pedido naquele mesmo dia e o juiz concedeu a ordem em poucas horas. Agora, Megan estava legalmente proibida de chegar a menos de 300 metros de nós, da nossa casa e do consultório do pediatra. Por 1 semana, a medida parecia funcionar. Nenhum sinal dela, nenhum e-mail, nenhuma aparição. Começamos a relaxar, até que numa noite encontrei algo horrível. Mexendo no Instagram, me deparei com um perfil de blog materno, chamado As Aventuras da Titia Tammy. Tinha várias fotos do Jackson, todas retiradas do meu Facebook, com legendas como "Meu precioso sobrinho, crescendo tão rápido. Ansiosa pelo nosso próximo momento de carinho." Fui atrás. Descobri mais 3 contas falsas em outras redes. Usavam fotos roubadas do meu filho, inventavam histórias de babá e dias especiais com a titia que nunca aconteceram. Passei horas denunciando cada conta, ajustando as configurações de privacidade. Davi avisou o Jordão, mas como Megan não havia nos contatado diretamente, nem se aproximado fisicamente, as contas falsas não violavam tecnicamente a medida protetiva. O estresse estava nos destruindo. Davi sugeriu que começássemos terapia. Encontramos um psicólogo especializado em traumas familiares e marcamos a primeira sessão. Durante a sessão com o Dr. William, contamos tudo. Desde o episódio com o álcool até o cerco constante. Ele foi acolhedor e nos ajudou a entender que nossas reações eram normais diante do que vivemos. Mas no meio da sessão, o celular do Davi tocou. Era o vizinho. Atendeu e ficou pálido. Invadiram nossa casa. Corremos para lá. 2 policiais já estavam na porta. Um vizinho tinha chamado a polícia depois de ver nossa porta lateral aberta. Os agentes revistaram tudo e disseram que não havia ninguém, mas nos pediram para verificar se algo tinha sumido. A sala e a cozinha estavam intactas.
Joias, eletrônicos, tudo no lugar. Mas ao entrarmos no quarto do Jackson, congelamos. Em cima do trocador havia uma cesta de presente, envolta em celofane com um laço rosa. Dentro, roupinhas de bebê, brinquedos e um cartão escrito "Com amor da Titia Tammy". Mas tinha algo errado. A cesta cheirava fortemente a vinho. Quando Davi abriu com cuidado, todas as roupinhas estavam encharcadas com vinho tinto. O bilhete dizia: "Já que você não me deixa vê-lo, achei que devia mandar algo para ele lembrar de mim. Sangue é mais grosso que água, mas vinho mancha mais." A polícia recolheu tudo como prova. Disseram que, como nada foi danificado ou roubado e ela fugiu antes de ser pega, não podiam fazer muita coisa além de registrar no processo. Um dos agentes sugeriu instalarmos mais câmeras. Ou talvez adotar um cachorro. Ficamos sentados na sala, sem conseguir falar. Ela tinha invadido nossa casa, o quarto do nosso filho, e usado vinho de novo, como provocação direta ao que quase matou ele. "Não dá mais para ficar aqui", eu disse. "Ela sabe onde moramos. Pode entrar a qualquer hora. E a polícia só vai agir quando já for tarde demais." Davi concordou. "Meus pais têm pedido pra gente visitar. Eles moram no Jardim das Palmeiras. Duvido que ela vá procurar a gente lá." No dia seguinte, fizemos as malas com o essencial, instalamos mais câmeras que mandavam alertas direto pro celular e fomos para a casa dos pais do Davi. Não contamos a ninguém onde estávamos, nem para os amigos mais próximos. Os pais dele, Miguel e Bárbara, nos receberam com carinho. Transformaram o escritório num quartinho por Jackson. Eles ficaram horrorizados com tudo e prometeram nos proteger. A casa deles ficava num condomínio fechado, com segurança reforçada. Pela primeira vez em semanas, consegui dormir uma noite inteira. O Jackson também parecia sentir a mudança no ambiente. Dormia melhor, chorava menos. No quarto dia, recebi uma mensagem de número desconhecido. "Lugar bonito. O jardim parece tão tranquilo." Mostrei para o Davi. Ele saiu na hora para verificar o entorno. Não viu ninguém, mas a mensagem era clara. Ela nos encontrou. Miguel, o pai do Davi, já foi consultor de segurança empresarial. Quando viu a mensagem, ativou o modo profissional. Reforçou toda a segurança da casa, nos treinou em protocolos de proteção. Nada de rotina fixa. Variem horários. Se forem sair, mudem o trajeto. E nada de redes sociais, nem privadas. Mesmo assim, Megan deu um jeito. Descobriu os números dos pais do Davi. Começou a ligar, contando histórias mirabolantes sobre eu estar impedindo o contato com o único sobrinho dela. Quando isso não funcionou, passou a ligar para os tios, primos, todo mundo. Tivemos que explicar tudo de novo para gente que nem conhecia ela. A audiência para tornar a medida protetiva permanente estava se aproximando. Reunimos todas as provas. Relatórios médicos, boletins de ocorrência, fotos das roupinhas encharcadas, prints das contas falsas, depoimentos do Diego e da Jéssica. Jordão achava que tínhamos um caso sólido. Mas um dia antes da audiência, fomos notificados. Megan contratou um advogado. E não era qualquer um. Era um nome conhecido por ser agressivo em casos difíceis. Como ela pagou? Não faço ideia. Mas o jogo ficou mais sério. No tribunal, eu tentei me manter calma. Falei o que precisava com firmeza. Contei como Megan intoxicou meu bebê com álcool, as perseguições, a invasão da nossa casa, as roupas encharcadas de vinho, os perfis falsos nas redes sociais. Mostramos todas as provas, tudo documentado com datas, imagens, testemunhos. Meu coração batia tão forte que achei que ia desmaiar, mas continuei. Quando o advogado dela se levantou, a estratégia ficou clara. Ele pintou Megan como uma alcoólatra em recuperação, que cometeu um erro terrível e estava sendo punida cruelmente por uma irmã que sempre teve ciúmes dela. Disse ao juiz: "Minha cliente reconhece o erro grave de julgamento, mas está buscando ajuda. Cortar laços familiares de forma definitiva prejudica sua recuperação e impede a possibilidade de reconciliação supervisionada." O juiz ouviu os dois lados, fez perguntas diretas. Depois anunciou que precisaria de um prazo de 30 dias para avaliar todo o material antes de decidir. Enquanto isso, a medida protetiva temporária continuaria valendo. Saímos arrasados. Esperávamos uma decisão ali mesmo. No caminho, vimos minha mãe parada na escadaria do fórum. Ela se aproximou devagar, com aparência abatida. "Podemos conversar? Só um minuto." Davi apertou minha mão e se afastou, me dando espaço. Seu pai e eu conversamos com os médicos da Megan. Ela tá com pensamentos suicidas. Diz que ser cortada da família tá acabando com ela. Não dá pra você suspender essa ordem e a gente tentar ajudar todo mundo como família? Minha cabeça girava. Ela deu bebida pro meu bebê, invadiu minha casa.
persegue a gente. E você quer que eu simplesmente esqueça tudo porque agora ela tá arrependida? Minha mãe desviou o olhar. Só queremos ajudar as duas filhas. É tão errado assim? Olhei nos olhos dela. Como ela descobriu que estávamos na casa dos pais do Davi? A expressão culpada da minha mãe respondeu antes das palavras. Eu talvez tenha mencionado. Não achei que fosse segredo. A traição queimou no peito. Minha própria mãe, de novo, colocou a segurança do meu filho em risco. Respirei fundo. Estamos encerradas por hoje. Não me procure até decidir qual filha você realmente quer proteger. Voltei para o carro. Contei tudo para o Davi. Naquela noite, decidimos. Cortaríamos o contato com meus pais também, pelo menos por um tempo. Eles mostraram que não podíamos confiar nem na informação mais básica. Ao voltarmos para a casa dos pais dele, a sogra do Davi nos entregou um envelope. Um rapaz deixou isso aqui enquanto vocês estavam no fórum. Disse que era importante. Era uma carta escrita à mão do Tomás, ex-namorado da Megan. Dizia que terminou tudo com ela depois de presenciar a obsessão de perto. Queria nos alertar. Ela fala em resgatar o bebê o tempo todo. Tá bebendo muito de novo. Tem uma parede coberta de fotos dele, impressas das redes sociais de vocês. Tô com medo do que ela pode fazer. Entregamos a carta ao Jordão e à polícia. Com isso, começaram a levar o caso mais a sério. Jordão anexou a carta ao pedido de medida protetiva definitiva. Na véspera da nova audiência, o sistema de alarme da casa dos pais do Davi disparou. As câmeras gravaram Megan tentando pular o muro dos fundos. O alarme a espantou antes de conseguir entrar, mas o vídeo mostrava o rosto dela com clareza. No dia seguinte, no tribunal, o juiz analisou tudo, provas anteriores e o novo vídeo. Megan apareceu com aparência tranquila, vestida de forma simples, olhar baixo. O advogado dela alegou que ela estava em tratamento, havia se internado numa clínica de reabilitação e que aquilo demonstrava seu comprometimento com a mudança. Quando chegou minha vez, respirei fundo e falei: Senhor juiz, eu acordo toda noite para verificar se meu bebê ainda está respirando no berço. Não consigo ir ao mercado sem olhar por cima do ombro. Minha irmã deu álcool para o meu filho. Invadiu minha casa. Seguiu a gente até outra cidade. Isso não é punição, é proteção. O juiz ouviu, refletiu e então deu a sentença. Medida protetiva definitiva, válida por 3 anos. Megan deveria manter distância de 1.000 metros de mim, do Davi, do Jackson, da nossa casa e de qualquer ambiente ligado a nós. Foi um alívio, por poucas horas. Na mesma tarde, ela violou a ordem. Mandou um e-mail de um endereço novo. Nenhum papel vai me impedir de ter o que é meu. Sangue não se apaga com uma assinatura de juiz. Encaminhamos imediatamente à polícia e ao Jordão. Os policiais foram até o último endereço conhecido dela, mas ela já tinha sumido. O que encontraram no apartamento dela foi assustador. Garrafas vazias por toda parte, uma parede com fotos do Jackson, algumas tiradas pelas janelas ou de longe, e mapas com anotações sobre nossa rotina. Emitiram um alerta de busca. A tensão tomou conta da nossa casa. Decidimos continuar na casa dos pais do Davi, onde a segurança era mais reforçada. Por 3 dias, nada aconteceu. Nenhum sinal da Megan. Começamos a ter esperanças de que ela tivesse fugido, ido para outro estado, ou desistido. Davi até voltou na nossa casa para pegar mais roupas e disse que estava tudo intacto. No 4º dia, a babá Jéssica levou Jackson para o parquinho do condomínio com a sogra do Davi. Eu fiquei em casa e pela primeira vez em semanas tirei um tempo para mim. Tomei banho com calma, sequei o cabelo, pequenos luxos que tinham virado raridade. Foi aí que meu celular tocou. Era a Jéssica. A voz dela, baixa e tensa, eu acho que vi sua irmã. Meu coração disparou. Ela tá aqui no parque, andando pela área já faz uns 20 minutos. Tá mantendo distância, mas eu reconheci ela das fotos. Tô com a sua sogra e com o Jackson nos balanços. Fica com eles. O Davi vai chegar em 2 minutos. Vou ligar pra polícia agora. Desliguei e chamei o Davi. Ele correu pro carro antes mesmo de eu terminar a frase. Liguei pro 190, expliquei a situação e avisei que tínhamos uma medida protetiva em vigor. Pelo vidro da sala, vi o carro do Davi sair em disparada. Pouco tempo depois, ele me ligou de volta. Tá tudo bem. Tô com o Jackson. A Jéssica reconheceu ela de longe. Quando me viu, ela tentou correr, mas o segurança do condomínio bloqueou a saída. A polícia tá levando ela agora. Eu caí no sofá, soluçando de alívio. Quando voltaram para casa, abracei o Jackson com força. Pela primeira vez, senti que talvez estivéssemos realmente seguros.
Mais tarde, a polícia nos ligou confirmando que Megan havia sido presa por violar a ordem judicial. Ela ficaria detida até a audiência de fiança. Dada a gravidade e o histórico de reincidência, havia boas chances de que não fosse liberada imediatamente. Dormimos aquela noite como há muito tempo não dormíamos, com Jackson no berço ao lado da cama e a certeza de que, pelo menos por agora, ela não podia nos alcançar. Na manhã seguinte, começamos a conversar sobre o futuro. Deveríamos voltar para nossa casa um dia? Mudar de cidade? Como lidaríamos com eventos em família, sabendo que meus pais tinham traído nossa confiança? Ainda havia muitas perguntas, mas uma coisa era certa: nossa vida mudou para sempre. A Megan nos forçou a crescer, a lutar, a proteger com unhas e dentes o que mais importa. Na audiência de fiança, Davi fez questão de comparecer. Eu fiquei com Jackson e minha sogra. Quando ele voltou, estava com um misto de alívio e preocupação. Ela conseguiu fiança. Mas como assim? Com condições. Ela vai ter que usar tornozeleira, fazer testes semanais de álcool e drogas e manter distância de 1.000 metros. E ela aceitou? Ficou revoltada com os testes de álcool, discutiu com o próprio advogado, mas aceitou. Decidimos continuar na casa dos pais do Davi. Jackson estava bem, brincando, sorrindo, e nós finalmente respirando. 2 semanas depois, o Jordão ligou. Tinha novidades. Avaliaram ela como parte da liberação sob condições. Além do alcoolismo, detectaram traços de transtorno de personalidade, o que explica a fixação pelo Jackson. O que isso significa? Perguntei. Ela vai precisar de tratamento duplo, para dependência química e saúde mental. Vai ser monitorada com mais rigor. Era um alívio, não pela punição, mas porque, pela primeira vez, profissionais estavam tratando a situação com a seriedade necessária. 1 mês depois, recebemos uma carta formal do terapeuta da Megan. Solicitava uma sessão familiar supervisionada como parte do tratamento. A participação era voluntária, em ambiente controlado. Consultamos o Dr. William, nosso terapeuta, que nos disse: "Não recomendo agora. Ela precisa mostrar progresso individual consistente antes de qualquer envolvimento familiar. E mesmo assim, só entre adultos. O Jackson fora disso." Respondemos com firmeza, recusando. Surpreendentemente, o terapeuta entendeu e disse que continuaria com o trabalho individual. Algumas semanas depois, meus pais tentaram nova aproximação. Ligaram para o celular do Davi, sabiam que eu não atenderia. "Por favor, só escuta", disse meu pai. Conversamos com os médicos da Megan. Entendemos agora que passamos a mão demais na cabeça dela. Nunca demos os limites certos. "Demoraram décadas", respondi, amarga. "Sabemos. Falhamos com você. E com ela. Mas ela tá mudando. Os médicos dizem que o progresso é real." Suspirei cansada. Mesmo que isso seja verdade, proteger o Jackson vem antes de qualquer sentimento, incluindo os meus, os seus, os dela. Houve um silêncio. "Entendemos isso. Pela primeira vez, acho que entendemos de verdade", disse meu pai. Aceitei manter contato mínimo, apenas por e-mail com fotos ocasionais. Fiz questão de avisar. Se qualquer informação chegasse a Megan, o contato seria cortado de novo, sem discussão. 6 meses se passaram com relativa calma. Os relatórios da clínica diziam que Megan está frequentando as sessões, mantendo a sobriedade, cumprindo tudo. Voltamos para nossa casa, agora equipada com um sistema de segurança de alto nível. Então, um dia recebemos uma nova carta, enviada via terapeuta. Era da Megan. Sem manipulação, sem pedidos. Apenas reconhecendo o que fez, expressando arrependimento e dizendo que entendia que talvez nunca pudesse ver Jackson de novo. Dizia que só queria que soubéssemos que estava trabalhando para ser alguém melhor. Li várias vezes procurando qualquer armadilha. Não encontrei. Mostrei para o Davi. "O que você acha?" "Não sei", respondi. "Parece sincera, mas a gente já foi enganado antes." Decidimos apenas confirmar o recebimento com o terapeuta, sem contato direto. Com o tempo, os terapeutas continuaram nos mandando atualizações. Megan mantinha o tratamento, estava sóbria há mais de 1 ano e, segundo eles, demonstrava mudanças reais de comportamento e compreensão de limites. Nós, por outro lado, mantínhamos nossa linha, nenhuma aproximação direta, apenas observávamos com cautela. 14 meses depois da prisão, o terapeuta da Megan nos propôs uma videochamada supervisionada. A ideia era iniciar um contato visual e verbal em ambiente seguro. Discutimos com nosso terapeuta, Dr. William, que concordou, desde que estivéssemos presentes com ele na ligação e que não envolvêssemos o Jackson em hipótese alguma. Aceitamos. Quando o rosto dela apareceu na tela, levei um susto. Parecia outra pessoa, mais limpa,
mais lúcida, mais calma. A Megan bêbada, com o olhar perdido, tinha sumido. Obrigada por aceitarem conversar, ela disse. Eu sei que isso não deve ter sido fácil. Durante a próxima hora, ela falou do tratamento, da terapia, da reabilitação, reconheceu o que fez, sem minimizar, sem justificar. Eu tentei preencher um vazio com álcool e depois com seu filho. Achei que ser tia me daria um propósito. Mas quando você me afastou, a obsessão só piorou. Eu sei o quanto fui perigosa e sei que talvez nunca possam confiar em mim de novo. Fiquei em silêncio, prestando atenção nas minhas próprias reações. Parte de mim se encolhia, outra queria acreditar. Espero que um dia eu possa ser tia dele do jeito que vocês acharem apropriado. Mas sei que isso pode nunca acontecer, e essa é uma consequência que tenho que aceitar. Isso ativou meu instinto de mãe. Eu aprecio sua sinceridade, mas preciso ser muito clara. Qualquer relação futura vai ser entre adultos. Acesso ao Jackson não está em consideração no momento. Ela assentiu, sem discutir. Eu entendo. Totalmente. Fizemos mais 2 chamadas ao longo dos meses. Depois de muito debate, aceitamos um encontro presencial com o terapeuta presente. Ela apareceu com um presente. Um livro infantil sobre dinossauros, atual obsessão do Jackson. Mas antes de entregar, me mostrou. Posso dar para ele? Discutimos que não haveria presentes, lembrei. Você tá certa. Me desculpa. E colocou o livro de lado. O fato de ela aceitar a correção, sem se justificar, me deu mais confiança do que qualquer pedido de desculpas anterior. Com o tempo, estabelecemos um relacionamento cauteloso. Megan passou a frequentar algumas reuniões familiares. Sempre sóbria, nunca sozinha com Jackson, sempre respeitando os nossos limites. Meus pais, claro, queriam apressar tudo. Já fazem quase 2 anos. Ela fez tudo o que pediram. Vocês ainda não conseguem perdoar? Confiança não se reconstrói com cronômetro, eu disse. Se vocês ainda não entenderam isso, é porque não prestaram atenção. Com o tempo, eles entenderam que se forçassem, só se afastariam mais. Quando Jackson fez 4 anos, fizemos uma festinha no parque. Megan foi. Trouxe um presente simples, aprovado por mim antes, o mesmo livro de dinossauros. Durante a festa, vi ela sentada sozinha num banco. Me aproximei. Tudo bem? Só tirando um tempinho. Reuniões assim ainda são gatilho. Ver gente bebendo perto de mim? Quer ir embora? A gente entende. Não, tenho estratégias agora, mas queria te agradecer. Por quê? Por manter seus limites. Se você tivesse me aceitado antes, eu nunca teria me tratado. Sua firmeza me salvou. Fiquei sem saber o que dizer, só assenti. Voltamos para a festa. Eu observava de longe. Ela brincando com o Jackson, ele mostrando um brinquedo novo, ela reagindo com interesse. Senti uma mistura de tudo. Tristeza pelo que poderia ter sido, mas também um respeito pelo que aos poucos estava sendo reconstruído. Hoje, Megan está sóbria há 4 anos. Se mudou para uma cidade vizinha, trabalha com apoio a dependentes químicos. Nunca pediu tempo sozinha com Jackson. Nunca questionou nossas regras. Nunca mais tentou invadir nada. Nem casa, nem rotina. Às vezes vejo ela sentada com Jackson, os dois rindo. E penso talvez ela tenha, finalmente, entendido. Contamos a ele uma versão simples da história. A titia Megan ficou muito doente quando você era bebê e precisou se afastar até melhorar. Ele aceita com a lógica das crianças. Nem medo, nem apego exagerado. Só curiosidade. Quanto a mim, eu ainda verifico as trancas mais de uma vez. Ainda fico em alerta em festas, mas não vivo mais em pânico. Vivo em cautela. E isso já é uma vitória. Outro dia, eu e Davi falamos sobre ter outro filho. Só a ideia me deu um frio na barriga pelas memórias que despertou. Mas ele me lembrou, a gente não é mais os mesmos. A gente aprendeu, a gente cresceu e, acima de tudo, a gente sabe se proteger. Ele tem razão. Trauma não tem final feliz, mas tem final possível. E o nosso é esse, seguimos em frente, devagar, com firmeza, com limites claros e com a certeza de que proteger um filho é muitas vezes um ato de resistência. Se tem uma coisa que aprendi é o seguinte: você não deve nada a ninguém quando se trata da segurança do seu filho. Nem a mãe, nem a irmã, nem ninguém. Relação com criança é privilégio, não é direito automático. E quem coloca seu filho em risco pode perder esse privilégio para sempre. Se eu perdoei minha irmã? Não sei. Mas aceitei o presente que a vida me deu. Um bebê saudável, uma segunda chance de paz e a força de saber que, se precisar, eu faria tudo de novo.